Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nós sabemos que se aproxima uma das datas mais importantes para o cristianismo no mundo, onde todos celebram a morte e a ressurreição de Jesus. E ao longo dos últimos anos, o departamento infantil vem trabalhando com as crianças o tema da Páscoa de forma lúdica, ensinando para eles o verdadeiro significado da Páscoa. E em 2023, nós fizemos com eles uma cerimônia de lava-pés. Geralmente eles são espectadores aqui na igreja, sempre vêm os pais fazendo. Então eles tiveram a oportunidade de participar desse momento também. E foi explicado também os elementos da Santa Ceia do Senhor. E no ano passado, para fazer algo diferente, nós fizemos uma viagem até Israel com eles, né? O nosso avião partiu daqui e pousou aqui também. E montamos vários cenários aqui na igreja para explicar para eles os últimos lugares por onde Jesus percorreu, né? Antes da sua morte e da sua ressurreição. O corredor até a cozinha foi o caminho que Jesus fez até Jerusalém. Lá na cozinha foi montado o cenário do cenáculo, onde Jesus celebrou a última Páscoa, né, com os seus discípulos. Subindo as escadas, nós tivemos o Monte das Oliveiras, onde Jesus fez aquela oração, né, que foi um momento muito difícil. Chegando lá na sala dos adolescentes, foi montado a casa de Caifás, onde Jesus foi levado para ser julgado. E por último, na sala do maternal, nós montamos o sepulcro, onde foi colocado o corpo de Jesus. Então foi um passeio bem diferente, assim, e acredito que ficou bem marcado para as crianças, né? Eles aprenderam muitos fatos históricos, bíblicos. E esse ano nós decidimos trazer as crianças aqui para a igreja para compartilhar com os irmãos o que eles têm aprendendo ao longo dos últimos anos no Ministério Infantil. E nós vamos ter aqui um teatro. Esse teatro vai trazer algumas questões, talvez pode ser que alguns irmãos saiam daqui com algumas dúvidas, mas já aproveito para convidar vocês para estarem aqui todos os sábados, 9 horas da manhã, temos escola bíblica. Sei que tem alguns temas que serão tratados aqui, que vão ser abordados na lição, né, pastor, nos próximos estudos. Então, que vocês prestem atenção e qualquer dúvida que vocês tiverem, temos o pastor, temos vários irmãos que podem estar esclarecendo essas dúvidas. E depois vamos ter um jogral também com as crianças e vamos finalizar essa apresentação com o coral. Então, que tudo seja feito para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? Aproveitar que deu um tempo, vou planejar a compra da semana, né? Tem que aproveitar as ofertas. Olha só, leite condensado moça em promoção. Muito bom. Oi, filhota. Papai, o que é a Páscoa? Páscoa? Olha, Páscoa é uma festa religiosa, ué. Igual Natal? Parecido. A diferença é que assim, no Natal a gente comemora o nascimento de Jesus. E na Páscoa comemora, não sei se é a palavra certa, a gente lembra a morte de Jesus. E aí sim, comemora a ressurreição de Jesus. Ressurreição? Ressurreição. Ressurreição? Ressurreição? Não? Marta, Oi. Vem cá, Marta, por favor. Calma aí que eu tô chegando. Deixa eu só mexer aqui no negócio. Me ajuda, Oi. me ajuda. Oi, fala. Vem, me ajuda, por favor. Jesus amado. Explica para essa garotinha linda, que é a nossa filha, por favor, o que é ressurreição. Que eu preciso planejar a compra da semana. Preciso aproveitar as ofertas. Meu pai. Bom, filha, olha só. Ressurreição é quando alguém morre e volta a viver, por meio de um milagre. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele morreu, depois de 3 dias, ele volta a viver. Entendeu? Mais ou menos. Mamãe, Jesus era um coelho? Não. Meu Deus, menina.
coelho. De onde tu me tira um negócio desse? Misericórdia. Se tu fala um negócio desse na escola, na rua, minha cara, ó, cai no chão. Vergonha, que hein, Marta? vergonheira. Quem Vergonha. vê eu não te dei uma educação com princípios cristãos, nunca nem te levei numa igreja. Jesus, Jorge, olha se eu posso com isso. Semana que vem, você não vai faltar na escola sabatina. Entendeu? Mamãe, Papai do Céu também é Deus? Sim, filha, Papai do Céu também é Deus. Lembra da Trindade? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É meio difícil, mas se você perguntar para sua professorinha da escolinha, ela vai te explicar muito bem. Espírito Santo também é Deus? Sim, filha, Espírito Santo também é Deus. E Minas Gerais? Que isso? Pelo amor. Que pergunta é essa? Me dá até um negócio. Mas é por isso que a Ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo? Jesus amado. O que eu faço com essa menina? Misericórdia. Filha, não é o estado do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus, que está lá no céu. Lembra dele? Lembra da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas eu te disse, eu não vou conseguir te explicar muito bem. É complicado. Mas a tua professora, ó, supimpa, ela te explica muito bem. Mas se Jesus não é um coelho, quem que é o coelhinho da Páscoa? Olha, Boa pergunta, boa pergunta, boa pergunta. pra te dizer bem a verdade, eu não sei. Eu acho que é mais uma tradição, sabe? Tipo o Natal. No Natal, a gente tem o Papai Noel, que dá presentes, doces, aquelas coisas aradas, sabe? Agora, na Páscoa, a gente tem o coelhinho da Páscoa, que daí ele traz ovinhos e doces, entendeu? Mas coelho bota ovo? Pelo amor de... Misericórdia. Ô, de Jorge, novo. eu vou lá voltar pro Não. almoço. Tu se vira Não, com as não. perguntas dela. Vai ó. me largar ela Tchau. sozinha aqui de novo? Se vira, É se isso? vira. Uhum. Tchau. Papai, não era melhor que fosse tipo uma galinha da Páscoa? Galinha? Por que galinha? Porque galinha bota ovo? Sim. Galinha. No Natal tem peru. Galinha, peru, gavião, sei lá, tanto faz. Mas papai, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, que dia que ele morreu? Essa é fácil, essa a gente sabe, todo ano a gente tem. Ele morreu na sexta-feira, sexta-feira santa, e ressuscitou no sábado, 3 dias depois. Que dia e que mês? Não, peraí. Todo ano muda. Então não é tipo igual o Natal, 25 de dezembro. Aí você me complicou, hein? Eu não sei, não sei. Eu só sei que ele morreu na sexta-feira e ressuscitou 3 dias depois, no sábado. Não. Dia depois. Peraí. Será que foi quarta-feira de cinzas? Ah, não sei. Ah, não sei, não sei. Tá muito complicado. Eu sei que ele morreu na sexta ou na quarta, ressuscitou no sábado. Mas vamos fazer o seguinte: pergunta para a tua professora da igreja. É o melhor que a gente faz. Ela vai saber te explicar assim, ó, direitinho, tintim por tintim. Papai, qual era o sobrenome de Jesus? Pô, essa é fácil, né? Isso a gente vê há quanto tempo? É Jesus Cristo. Cristo, Jesus Cristo. Só? Sim, Jesus Cristo, só ué. Por quê? Não sei não, mas eu acho que o nome dele era Jesus Cristo Coelho. Só assim esse coisa de coelhinho da Páscoa ia fazer sentido. É sério? Jesus Cristo Coelho? Não, coitada, né? Coitada de quem? Da sua professora da igreja, ué. Irmãos, obrigado. Essa era a nossa pequena apresentação. Inclusive para que a gente possa ter um pouco só da consciência do quão complexas que são algumas dos fatos e alguns dos questionamentos que as nossas professoras da igreja também recebem. E assim, eu tenho certeza que não só como o Jorge teve a dúvida se foi na sexta, se foi na quarta, se foi 3 dias ou foi um dia, não é só o Jorge que é adulto que tem essas dúvidas também. Então eu tenho certeza que muitos de nós aqui, mesmo adultos, criados, temos muitas dúvidas. Então, reforço o convite da Aline. A Aline já já expôs para nós que nós temos todos os sábados pela manhã, às 9 horas da manhã, a nossa escola sabatina, que é um momento muito edificante, que é um momento onde todos nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E todos os sábados pela manhã tem lições e tem estudos maravilhosos que fazem com que nós estejamos cada vez mais perto das promessas de Deus e do reino de Deus, né, Maria? Agora ele ligou.
O convite também fica aberto para todos os jovens, adolescentes e crianças também, que a gente também tem escola sabatina para todas essas classes. Então, para quem quiser vir e aprender mais, o convite fica em aberto e a gente ficaria muito feliz em recebê-los. Obrigado. Amém. Todos somos pecadores e precisamos de Jesus. Só Jesus pode perdoar pecados. Ele é o único Salvador. Amor sem igual. O amor de Deus é tão maravilhoso que o fez entregar seu Filho perfeito para morrer na cruz em nosso lugar. Sacrifício legítimo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar. Comunhão perfeita. Estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas Jesus nos reconciliou com Deus. Hoje temos comunhão com Deus, através da salvação em Cristo. Obediência sem limites. Deus obedeceu até a morte da cruz. Ele se humilhou, se fez homem e se entregou em nosso lugar. Alegria completa. A alegria que temos na ressurreição de Jesus, a alegria da nova vida que Ele nos dá através da salvação, a alegria de pertencer a Jesus.
glória a Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aí? Que Deus maravilhoso, Ele está nesse lugar, queridos. Se você ainda não sentiu, o culto ainda não acabou. A sua adoração é você quem faz com Ele. Amém? Ele com certeza está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É uma noite especial, ainda que no final de semana que vem, que seja comemorado a Páscoa. Nós adiantamos, né, como é um grande feriado, nós queríamos pegar o máximo de pessoas possível. Então é noite de falar do que Jesus fez. Porque a Páscoa se resume em uma pessoa maravilhosa. A Páscoa se resume em alguém que não mudou. Sabe o que eu gosto de lembrar? Escute isso e grave. Jesus prometeu que curaria as enfermidades. E nós cremos. Muitos de nós já fomos curados por alguma coisa. Jesus prometeu que vai voltar e buscar a igreja. E nós acreditamos. Por isso nós estamos adorando sempre, reunindo-nos em comunidade, esperando a volta do Senhor Jesus. Jesus prometeu que vem buscar os seus. E eu quero fazer parte daquele grupo que Jesus diz: vinde benditos de meu Pai para um reino que você tem preparado. Porque triste será se eu não ouvir isso. Já imaginou você não fazer parte daqueles que ficam à direita? Aqueles que o Senhor separa as suas ovelhas? Mas o Senhor está dando oportunidades diariamente. E eu quero falar essa noite o que a ressurreição, o que a morte e a ressurreição, o que a Páscoa nos ensina. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 1. Marcos 16, verso 1. Amém? Marcos 16, a partir do verso 1, diz assim: irmãos, enquanto nós lemos, imagine as cenas, tá? Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Veja o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, repetindo, vão e digam aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado.
e disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Feche os seus olhos. Pai, nós lemos a Tua palavra e mais uma vez eu peço que o Senhor fale com a Tua igreja através dela. E Deus querido, traga para nós uma mensagem personalizada, à medida que cada um precisa ouvir. O Senhor sabe, Deus querido, do que cada um de nós precisamos. Por isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu quero aproveitar e já agradecer os irmãos que estão nos visitando essa noite. Alguns vieram especialmente pela apresentação das crianças, outros vieram conhecer a igreja. Tem os nossos irmãos de Garuva, de São José dos Pinhais, de Curitiba, do Jarivatuba, né? Tem os nossos irmãos lá de União da Vitória também, irmã Cecília, irmão Ari. Que Deus abençoe a vida de vocês. E os demais que estão nos visitando, que Deus abençoe a vida de todos. Tamanho do irmão Jefinho, Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que a senhora pôs no leite não, mas esse menino cresceu, né? Que Deus abençoe, queridos, é um prazer recebê-los aqui. O irmão Guilherme Maia também, mas a família que estão lá atrás, Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, como falar de Jesus sem se emocionar? De verdade. Olha só que coisa interessante. Já foi feito pesquisas históricas e foi comprovado que Jesus realmente existiu. Sabe? De verdade, por cientistas, foi comprovado que o homem Jesus existiu. Aí fica aquele pensamento: beleza, o homem Jesus pode ter existido, mas será que o homem Jesus fez tudo o que a Bíblia diz que ele fez? É interessante, tão interessante, que se ele não tivesse feito, pelo menos ele iludiu um monte de gente que foi capaz de dar a vida por causa daquelas coisas. Eu acho mais provável que ele realmente tenha feito o que a Bíblia diz. Queridos, é tão interessante e o quão maravilhoso Jesus é, porque é Ele em quem disse em Mateus 6 que nós devemos entrar dentro do nosso quarto e fechar a nossa porta e falar em secreto com o nosso Pai que nos vê em secreto e Ele nos recompensa. Jesus ensinou a receita de como ter um devocional com o Pai e ser ouvido. É tão gostoso, queridos, que se você parar por um tempo, por cansaço, porque você acabou ficando um tempo sem buscar ao Senhor, muito preocupado com o trabalho, faltou-lhe, né, talvez um pouco de vontade, e você passa um longo tempo, mas depois você resolve vir em direção ao devocional e começa a buscar o Senhor novamente, e Ele volta a te visitar do mesmo jeito que Ele fazia anteriormente. Você volta a sentir a presença dEle como sentia. Você volta a perceber que Deus está cuidando de detalhes tão pequenos que às vezes você tem até vergonha de contar para as pessoas. Nossa, hoje eu vi que Deus fez um negócio para mim, mas é tão mínimo que talvez eu conte e as pessoas não acreditem. Irmãos, não importa se as pessoas vão acreditar, é o que você vive com Deus que vale a pena. Os detalhes, vagas de estacionamento no momento que você precisa, que acontece 1, 2, 3, 4, 5 vezes seguidas, você fala: não, isso não é coincidência. Esse Jesus veio aqui na terra, irmãos, eu estou com 38 anos de idade. Jesus começou o ministério com 30. E aos 33 anos e meio, mais ou menos, ele já estava subindo para a glória. Mas ele ensinou tanta coisa, ele deixou um legado tão poderoso, ele marcou a história, mas não só isso. Ele morreu e enquanto ele estava crucificado, ele disse palavras, ele trouxe verdades e revelações que somente num culto especial desse sobre Jesus, que a Páscoa não é sobre coelho, não é sobre ovos, é sobre uma pessoa muito especial. Então eu separei aqui algumas coisas que aconteceu conosco, né, ou em prol da humanidade, depois que Jesus foi crucificado. A primeira delas
é que Jesus mostrou que aqueles que são excluídos, eles são valorizados por Ele. Talvez você pense, eu sou tímido, estou no meu canto, eu vou na igreja, mas eu fico no meu cantinho, talvez eu não me encaixo naquilo que as pessoas gostam de ver. Talvez você esteja num ambiente onde as pessoas não te amam como você gostaria que elas amassem. Talvez você não se sinta bem. Vocês sabiam que as mulheres eram, de certa forma, perseguidas, né? No período da época de Jesus, e que Ele deu-lhes o devido valor. Mas olha que coisa interessante. As mulheres, elas estavam ao lado de Jesus, e algumas mulheres sustentavam, bancavam o ministério de Jesus enquanto Ele estava na terra. As mulheres da época de Jesus, quando sabiam que Ele ia ser perseguido para ser morto em Jerusalém, os discípulos, principalmente Tomé, falou assim: vamos lá para a gente morrer junto com Ele, a respeito de Lázaro. Mas elas foram, elas não tinham medo. Se Jesus fosse e havia risco de morte, elas estavam no meio. Quando Jesus foi capturado e todos os discípulos, exceto João, fugiram, as mulheres permaneceram. Quando Jesus estava sendo esbofeteado, ridicularizado, as mulheres estavam ali. E todos os discípulos abandonaram. Pedro ficou do lado de fora vendo Jesus até que o galo cantasse. É interessante que quando Jesus ressuscitou, adivinha para quem Ele apareceu primeiro? Para as nossas irmãs. Irmãos, o Senhor gosta, Ele gosta de recompensar o nosso trabalho. Não pense você que alguma coisa que você fez para o Senhor passou batido. Ele está olhando cada detalhe de tudo que você faz para te recompensar. O livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, lá está falando de quem busca. Se alguém que busca já é salvo. Se a gente falar, não, o galardão que Jesus está oferecendo aí é a salvação, não. Ele é galardoador dos que o buscam. Além da salvação, Ele tem bênçãos para te dar, que Ele não vai dar para as pessoas que não fazem nada. Talvez você pense que o reino de Deus tem um regime socialista. Não é assim que funciona. O Senhor nos salvou sem nós merecermos. Ele nos amou enquanto nós estávamos encharcados. Mas Ele disse o seguinte: aquele que quiser ganhar a sua vida tem que tomar a cruz, colocar nas costas e me seguir, porque o caminho é estreito. E no final desse caminho estreito tem uma porta que também ela é estreita. E todo esse caminho ele é espinhoso. Não vai ser fácil. Se alguém diz para você que subir para o céu é tranquilo, é só olhar para Jesus e você vai ser salvo e não precisa fazer mais nada, mentiu, porque contou só parte da verdade. Sim, Jesus nos salva pela graça, mas Ele não quer um pouquinho de você, Ele quer tudo. Ele quer você por completo. Se alguma parte de você ainda está sendo reservada, irmãos, aí eu lembro do hino 183, se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, é porque Deus não sentiu que a sua alma se abriu, tudo deixando no altar. Não é um versículo bíblico, é um louvor do nosso cenário, mas bem que podia estar na Bíblia, porque é bem verdade, porque o Senhor te quer por inteiro. Você sabe por que não funciona igreja inclusiva? Porque o evangelho do Senhor é exclusivo. Exclusivo de quem? De quem paga o preço, de quem abre mão, de quem colabora, de quem entrega tudo, de quem busca, de quem nega a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. Aí Jesus sobre a cruz vai e honra pessoas que o adoravam. E não somente isso, Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele trouxe os caídos de volta. Um exemplo maior disso é Pedro. Pedro foi um dos que correram, que fugiram. Mas depois que Pedro fugiu e Jesus foi aprisionado no jardim de Getsemane, Jesus foi direcionado à casa do sumo sacerdote, e ali ele foi questionado, ele foi humilhado, faziam perguntas, vendaram os olhos dele, batiam no seu rosto e pediam: profetiza, quem é que te bateu? Pedro olhava tudo isso do lado de fora. E cada vez que alguém se aproximava e dizia: você é um deles, ele dizia: não, eu não o conheço. Por 3 vezes Pedro negou. Quando o galo cantou, ele saiu dali chorando amargamente. Mas quando Jesus ressuscitou, ele disse para aquelas mulheres: vá lá, avisa os discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Por quê? Porque o coração de Pedro estava amargurado de um jeito diferente. Quando Jesus ressuscita e vai encontrar com os discípulos, eles estavam pescando. Para Pedro tudo tinha acabado. Lembra, nós estamos falando do segundo ponto, que Jesus levanta os que estão caídos. Sabe o que Pedro falou para os discípulos? Eu vou pescar.
Os discípulos disseram: eu também. Foram pescar, passaram a noite inteira lançando a rede e nada pegaram, nem uma tainha. Jesus chega na beira da praia, ele grita: filhos, vocês pegaram alguma coisa? Quando ele grita filhos, irmãos, o apóstolo João, que era mais íntimo, falou para Pedro assim: eu acho que é o Senhor. Pedro acreditou em João, pulou dentro da água, vestiu a roupa, que estava ali pescando, pulou dentro da água. Todos foram atrás, chegaram próximos a Jesus depois de uma pesca. Ninguém ousou perguntar, porque todo mundo sabia que era o mestre. Depois de uma reunião, uma conversinha simples, Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Por 3 vezes. Lembra, Pedro negou Jesus 3 vezes. E nas 3 vezes Jesus falava: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus levanta aqueles que estão desanimados, dizendo: olha, eu estou restaurando o seu ministério, que você está se sentindo abalado, porque eu nunca te abandonei. Talvez tenha alguém aqui essa noite que Deus colocou um ministério na mão. Não é para ser pastor, mas talvez seja no ministério de louvor. Talvez seja para pregação da palavra, talvez seja para pastor, talvez seja para qualquer outra coisa, e você ficou tão cansado, passou por tanta dificuldade, que você pensa: para mim já deu, o meu tempo passou. O Senhor escolheu outras pessoas, mas Deus quer restaurar relacionamento com eles e ministérios, porque o Senhor não nos chamou em vão. É certo que se nós menosprezarmos a obra do Senhor, nós vamos ficar de lado, mas se você se arrepende e pede por misericórdia, Deus te restaura novamente na presença dEle. Talvez alguém aqui já cantava, já ministrava, já conduzia louvores, ou pregava a palavra e hoje não se sente mais digno. O Senhor pode restaurar a sua vida. Irmãos, isso é tão bom de ouvir, porque eu já estive perdido. Eu nunca me desviei para fora da igreja, mas eu me desviei lá dentro. O coração desviado, eu já contei isso aqui para os irmãos, fazendo tudo, mas por dentro quebrado. E no dia que eu ouvi do Senhor mesmo que Ele estava pronto para restaurar o relacionamento comigo, foi um encontro maravilhoso. Ele estava lá o tempo todo. A dificuldade, quem estava colocando era eu. Talvez a dificuldade de você voltar para a presença do Senhor é você mesmo que está colocando. Talvez você mesmo está colocando tantas coisas e dizendo: eu não sou digno, mas não é mesmo, ninguém é. Eu não mereço, mas não merece mesmo. Mas quem disse que é por merecimento? Os merecimentos é no Filho de Deus. O que Ele espera? Um coração totalmente entregue. Irmãos, entrega tudo, sem reservas. Fala: Senhor, eu vou me despir do velho homem, da velha mulher, e serei uma nova criatura na Tua presença. Vou parar de fazer o que eu estou fazendo, vou parar de frequentar os lugares que eu estou frequentando, eu vou parar de estar nas mesas onde eu costumo estar, para que o Senhor se agrade da minha conduta, para que o Senhor se alegre com o que eu estou fazendo, para que o Senhor seja feliz. Lembra? A alegria do Senhor é a nossa força. O terceiro ponto: o cristianismo, depois da ressurreição, ele se tornou um movimento. Antes Jesus pregava, as pessoas iam atrás porque Ele multiplicava o pão e porque Ele curava enfermos. Mas irmãos, depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo de Deus começou a ser derramado nas vidas. E aonde tinha um bolinho, o Espírito Santo derramava, aquilo virava multiplicações celulares, aquilo ampliava de tal forma que esse movimento tomou corpo. Foi chamado de seita, foi chamado de o caminho, cresceu tanto que tem 2000 anos. E hoje Joinville tem mais de 70% do povo é cristão. Isso tudo é influência de Jesus. Nós temos aqui hoje pessoas que são de igrejas diferentes. Temos pelo menos aqui umas 4 igrejas diferentes. Mas tudo isso é fruto de uma morte que não pôde segurar quem morreu. É tão interessante. O único ser que nasceu e morreu, mas a morte não teve poder. Pelo contrário, Ele venceu a morte e falou assim: agora aquele que estiver comigo jamais vai morrer. Jamais vai morrer eternamente. Esse movimento é tão poderoso, queridos, que inaugurou esse ministério do Espírito Santo, que aonde o Espírito do Senhor estiver, há libertação. Libertação de enfermidades, libertação de uma vida emocionalmente abalada. Basta nós nos entregarmos ao Senhor. O quarto ponto: com a ressurreição de Jesus, a rotina, ela é transformada em um encontro com Cristo. Sabe aquilo que os fariseus faziam de forma rotineira, religiosa?
Irmãos, hoje você vem religiosamente na igreja, mas Ele te toca, Ele te ministra de um jeito tão lindo. Muitas das vezes eu já entrei no meu quarto de devocional, e talvez alguém tenha feito isso, e lá dentro do seu devocional você ora, mas parece que a sua oração não passa do teto, né? Há uma frase antiga que dizem que o teto está de bronze, que você não consegue orar e não consegue sentir, parece que bate e volta. Continua fazendo, só experimenta continuar fazendo. Um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. Devagarinho você vai perceber que a presença do Senhor vai voltar a te visitar como antes. Pastor, mas eu nunca senti a presença de Deus. Você vai perceber que Deus pode ministrar no nosso coração e falar conosco. Muito mais do que isso, você vai perceber que Deus vai começar a usar você para falar com outras pessoas. Vai ser algo tão claro. Mas você precisa crer e buscar. Você precisa gastar tempo na presença de Deus, melhor investir. Porque isso é uma das recompensas da cruz, da Páscoa, da morte de Jesus, do sacrifício do Cordeiro. Irmãos, está tudo ligado. O sofrimento, a morte, a ressurreição e nós aqui hoje, está tudo interligado. Jesus é a nossa Páscoa. Ponto 5, transformações profundas vão acontecer. A presença de Jesus, após a ressurreição, ela causou assombro nas mulheres. Nós lemos aqui os versículos, querido. As mulheres ficaram com tanto medo e apavoradas que elas fugiram do sepulcro. Imagina a cena, quando elas viram o anjo e eles falaram assim, imagino eu com voz de anjo: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Se é eu também, irmãos, eu corro de primeira. Elas correram tremendo. Irmãos, os discípulos temeram, as mulheres temeram. O diabo treme na presença do Senhor. Não tem problema. O problema é quando você para de temer a Deus. Sabe quando você está pecando do mesmo jeito que você pecava quando está no mundo, e não te dói, e não te incomoda, e não mexe com você? Se você está assim aqui essa noite, eu te sugiro vir aqui na frente e voltar para Jesus. Se fazer alguma coisa que incomoda o coração do mestre já não dói mais o seu coração, já não provoca arrependimento, você precisa aceitar Jesus de novo. Você precisa voltar para a presença dele e se humilhar, porque nós vamos deixando essa crosta no nosso coração e a gente perde a sensibilidade. Irmãos, isso é muito fácil acontecer. Você já fala com a sua boca palavras que antes você sentia até arrepio quando falava, mas hoje já não importa mais. O que aconteceu no meio do caminho? Quem foi que te induziu a voltar para os pecados de antigamente? O que você ouviu, como diz Paulo para os Gálatas? O que fascinou vocês a ponto de vocês olharem para aquilo que vocês tinham temor e agora não tem mais? Como se Deus não existisse. Às vezes eu tenho vontade de orar, mas eu nunca fiz, mas estou perto. Tenho vontade de orar e falar assim: Senhor, mostra um demônio para cada crente, só para eles verem que o demônio é real, que o bicho é feio e que está querendo destruí-los. Que aí talvez assim volta com medo para a presença dele e recobra, a mente volta a ficar vívida com aquelas coisas que você vivia. Se aparecer na sua casa, pode ser que eu orei, mas não vai te tocar, porque você é de Deus, mas pelo menos você vai despertar. Algumas pessoas eu oro: Senhor, pega fulano, oro mesmo. Eu oro mesmo: Senhor, pega fulano, pega ciclano, que é melhor Deus te pegar e te puxar pelo nariz do que você se desviar e perder sua salvação. Amém? É nessas horas que eu gosto de ouvir amém. Deus quer te levar para um relacionamento com Ele, no qual, quando a presença dEle se manifesta, você sente. Aonde orar não parece um calvário. Aonde sentir a presença dEle se torna natural. Por quê? Porque você está sensível. Olha que coisa linda. 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus chega perto e começa a falar algumas coisas. E eles começam a contar: Jesus é um homem poderoso em obras, estava por aqui, morreu, hoje já é o 3º dia. Quando eles vão embora, eles falam assim: mas não ardia no nosso coração quando ele estava conosco, andando no caminho? Irmãos, se nós estamos andando com Jesus, o nosso coração tem que arder. O desejo de adorá-lo tem que ser grande. Se eu perder isso, qual que é a diferença de eu cantar para as pessoas do mundo que não conhecerão o Senhor Jesus? Tem que haver vida em mim. Se não houver, tem alguma coisa errada. O 6º ponto: a morte não tem a última palavra. Filipenses capítulo 1, versículo 23 diz assim: estou cercado pelos 2 lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo estava assim: gente, morte?
Se quiser vir, pode vir, estou prontinho. Partir, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas se eu ficar aqui, eu vou ajudar mais pessoas. Eu estou parafraseando. Se eu ficar aqui, eu vou auxiliar pessoas para se aproximar do Mestre. Mas se eu for, eu estou na glória. Porque Paulo entendia que quando Jesus morreu e ressuscitou, a morte está na mão dele, só vai quem ele deixa. Chegará o dia que o Senhor vai guardar a morte. As pessoas vão desejar morrer, mas não vão conseguir. Pode ficar tranquilo, você que adora o Senhor em Espírito e verdade não vai passar por isso. Mas para um certo grupo vai. Se você acredita que Jesus vai voltar, eu também creio. Então creia também na consequência que ele diz que terá aqueles que não esperam nele. Se eu acredito que Jesus é bom, amém, eu acredito também, mas acredita que ele é fogo consumidor e vai julgar todos aqueles que andam e praticam iniquidade. Eu preciso acreditar no Jesus o pacote inteiro. Primeira vez que eu assinei Sky, eu fiquei muito bravo. Tinha uns 200 canais de TV e uns 400 de rádio. O que eu quero isso aqui? Vamos tirar? Não, faz parte do pacote. Se eu quisesse todo o plano, eu tinha que pegar aquele monte de canal de rádio que eu nunca assisti. Nem sempre a gente gosta de tudo que está no pacote. Tempo de oração, jejum, né? Quem gosta de fazer jejum? Eu amo. Não, eu fico com fome no jejum. Mas jejum não é para me espiritualizar. Jejum é para pegar a minha carne e humilhá-la, porque é isso que o mandamento diz: transforme a vossa alegria em choro, o vosso sorriso em pranto, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. O Senhor nos chama, irmãos, para ter uma vida de renúncia. E quem disse que renúncia é fácil? Quem disse que renúncia é sempre bom? O resultado final é maravilhoso. Ver um filho ser curado de uma enfermidade é poderoso. Ver um parente sendo restaurado do câncer é lindo, mas nós não estamos dispostos a fazer a renúncia. O Senhor nos chama para essa vida de intimidade com Ele. E o último ponto, depois da ressurreição, depois da Páscoa com Cristo, foi um mandamento que Ele deu para todos. E olha, não tenta esquivar, é para todos. Ele disse: ide por todo mundo. Isso foi instaurado, irmãos, somente após a ressurreição. Nós somos naturalmente um povo proselitista. Onde a gente vai, a gente está tentando fazer discípulos. E a gente não se tranquiliza enquanto não vê a pessoa confessando a mesma fé que a gente tem, não é verdade? Quando alguém fala uma coisa que a gente pensa diferente, a gente não quer mudar a ideia dela. Por quê? Porque nós acreditamos que estamos no caminho correto e queremos que as pessoas vivam nele também. O Senhor nos chamou para isso, ide por todo mundo. Pastor, mas eu não tenho dom de falar. O mandamento é ide. Como você vai fazer o ide? É usar os talentos que você tem. Usa o que Deus colocou na sua mão. Qual é que é o seu talento hoje? O que você faz de bom? Qual que é a sua especialidade? Use isso para a glória de Deus. Mas use de forma consciente, porque Deus não somente olha as minhas ações, mas as minhas motivações também do que eu faço. Ai, como Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo. Eu quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus.